O episódio de hoje, patrocinado por Cremoso da Roça, doces, queijos, bolos extraordinários aqui na cidade de Sete Lagoas, na rua Lica França, número 200, ali no Mercadão, um lugar extraordinário para que você possa deliciar-se. Temos também como patrocinador aqui deste canal, Terapeuta Mercês, é o nosso parceiro. Se você precisa de terapia familiar, você pode procurá-lo, que você será grandemente ajudado. Aqui na descrição deste vídeo tem aí os contatos desses dois parceiros nossos que muito vão edificar a sua vida. Deus te abençoe. Vamos para o episódio de hoje que está extraordinário. Olá, boa noite. Deus em Cristo vos abençoe. Lucas Reis deste lado, mais um episódio do Pode Por Fé. Seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco sempre às quintas-feiras. Hoje nós estamos tendo a oportunidade de falar com o pastor Eduardo George, ele que nasceu em Catolé do Rocha, cidade do estado da Paraíba, tem 51 anos, formado bacharel em teologia, com concentração em missiologia pelo Instituto Bíblico Betel Brasileiro, em João Pessoa, Paraíba. Formado também em agronomia pela Universidade Federal da Paraíba, professor do seminário ASTEF, Associação Teológica de Formação Ministerial, casado com Edésia há 23 anos, pai de 2 filhos, Joás, 21 anos, e Davi, com 17 anos. E é pastor da Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Pastoreia atualmente aqui na cidade de Sete Lagoas há mais de 18 anos, ou são 18 anos de pastoreio aqui nessa cidade. Pastor Eduardo, alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, meu querido. Bom, pastor Lucas, prazer, uma alegria também estar aqui com você, poder compartilhar um pouco, não é, da palavra do Senhor e procurar edificação aí para as nossas vidas. É uma alegria realmente estar aqui com você. É uma alegria toda nossa poder estar falando com o senhor. Tenho certeza que o nosso bate-papo será muito produtivo e muitas vidas serão edificadas. Amém. Afinal, quem é o pastor Eduardo George? Puxa, paraibano, graças a Deus, né? Como você já falou aí um pouco aí da minha história, catoleense, né? Sou da cidade de Catolé do Rocha. Catolé é uma cidade, assim, pequena do estado da Paraíba, Alto Sertão da Paraíba. Ali eu nasci, ali eu me criei, ali eu me formei, né? E saí de lá já quando adulto mesmo, primeiro para cursar a Universidade Federal, né? Fazer o curso de agronomia e de lá para cá, seguindo aí com a questão do ministério. Então, sou um homem aí que serve ao Senhor, né? Que vive aí nas trincheiras do Evangelho, servindo a Deus com alegria no coração. E pela graça do Senhor, estou aqui em Sete Lagoas, com muita alegria, com disposição, servindo a Deus através do pastoreio da igreja local, né? Glória a Deus por isso. Pastor, conheceu Jesus como? Olha, minha experiência de conversão aconteceu no ano de 91. Na verdade, 31 de dezembro de 91. Eita, foi marcante, hein? Essa virada de ano aí, né? De 90 para 91. Eu estava com 18 anos de idade, né? Então, nesse período eu visitei a igreja, né? A igreja congregacional lá em Catolé do Rocha. Interessante que quem me convidou para fazer essa visita à igreja foi um amigo meu que não era evangélico, né? E a gente batendo um papo, ele, vamos hoje lá na igreja? Eu disse, vamos sim. E aí fui, participei do culto de virada do ano. E ali Deus tocou no meu coração, né? Tocou profundamente no meu coração através da exposição das Sagradas Escrituras. E quando o pastor fez o apelo, ali eu me rendi completamente aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E de lá para cá estou aí, né? Firme no Evangelho, firme, claro, porque é o Senhor Jesus quem sustenta a gente, né? Que segura Amém. A gente em suas poderosas mãos. Então assim aconteceu a minha experiência, né? de vida cristã. Essa data marcou muito a minha vida, né? Porque aí eu nasci novamente. Né? Uma experiência de novo nascimento, um milagre que Deus realizou na minha vida.
Pastor, e a esposa, o senhor conheceu aonde? Foi lá também na Paraíba? Foi na Paraíba, no seminário. Eita! A minha esposa ela é goiânia, ela é natural da cidade de Anápolis, no estado do Goiás, Uhum. e ela foi fazer seminário, o mesmo seminário, né, o Instituto Bíblico Betel Brasileiro, lá em João Pessoa. Então ela chegou no seminário antes de mim, e quando eu cheguei, nós nos conhecemos e começamos a namorar lá no seminário mesmo, e aí resultou no casamento. Então foi lá que nós nos conhecemos, graças a Deus. Que coisa boa. É interessante o senhor falar, a gente tocar no assunto da sua esposa, porque a nossa conversa aqui hoje vai girar em torno de família, né? É uma temática que eu não sei se eu posso falar que a igreja pouco fala ou fala um tanto que precisa falar mais. A gente está vendo que nesses últimos anos as famílias ela vem perdendo a sua identidade, vem perdendo seu lugar, vem se esfriando. Por que isso? A avaliação do senhor com relação a isso? Olha, pastor, eu acredito que isso se dá muito pelo fato do afastamento de Deus, né? Eu entendo que quando Deus nos fez, Ele nos fez para que nós estivéssemos com Ele, mantendo um bom relacionamento com o Senhor. A base de toda a família, creio eu, consiste exatamente em conhecer a Deus e amar ao Senhor. Aí está o fundamento da família, né? A palavra do Senhor diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, assim, a partir do momento em que nós, né, como família, tiramos Deus de dentro do nosso contexto familiar, isso, consequentemente, vai acarretar realmente nesse distanciamento, nesse esfriamento dos relacionamentos familiares. Então, assim, a gente pode elencar várias causas para esse esfriamento, mas eu acredito que o cerne da questão está exatamente aí. Nós, né, nós no sentido de ser humano, né, nós tiramos Deus do nosso dia a dia, né? Tiramos Deus da nossa caminhada, da nossa maneira de viver, de crer, de ser e de pensar. A gente às vezes acredita que a gente consegue viver a nossa própria vida independente de Deus. E eu acredito que isso é um fator assim, infelizmente, né, que a gente faz com que a família vá se esfriando cada vez mais, né? Quando o senhor fala que nós tiramos Deus, como explicar o número dos evangélicos crescendo e o afastamento de Deus também? Como é que se explica isso? Porque parece ser, no mínimo, curioso, né? As estatísticas dizem que os evangélicos estão crescendo. Sim. Então, não era para estar crescendo a proximidade da sociedade, do ser humano com Deus, e principalmente das famílias? Isso deveria ser uma proporção, né? Deveria ser, mas de fato não é. A gente percebe que não é na mesma proporção em que o evangélico cresce, né? Que a comunidade evangélica cresce no nosso país, não é a mesma proporção que a vida com temor de Deus está acontecendo. Então, com isso, a gente precisa colocar um ponto de interrogação nesse crescimento, entende? Eu vejo dessa forma. Pode ter muito número, muito no sentido de pessoas que estão agregando às igrejas evangélicas. Mas a gente precisa questionar se existe realmente muitas conversões, pessoas que realmente estão entregando as suas vidas a Deus. Porque assim, pastor Lucas, eu entendo que não é apenas a ideia de saber sobre Deus. É preciso viver com Ele, andar com Ele, caminhar com Ele. Nisso consiste a nossa salvação, em conhecer a Deus. E o conhecer é relacionamento. Então, o número de pessoas que agregam às igrejas evangélicas não significa necessariamente que são pessoas que estão ali assumindo o verdadeiro compromisso com o Senhor. É importante dizer que tem. E essas pessoas que chegam na igreja, mas antes de chegarem na igreja realmente conseguem se chegar a Deus, entregar a vida ao Senhor, elas continuam tendo as suas lutas, os seus problemas, as suas dificuldades do dia a dia, mas elas conseguem, pela graça de Deus, manter um relacionamento estável, um relacionamento firme, uma família mais edificada nos princípios do Senhor. Então, posso resumir isso. Uma coisa é ser evangélico, outra coisa é realmente andar com Deus e conhecer a Deus. Eu entendo que isso é fundamental. Sem sombra de dúvida. Pastor, biblicamente, qual que é a ideia de Deus para a família? A família é projeto de Deus. A família está presente desde Gênesis.
quando o Senhor nosso Deus criou o homem, ele entendeu, o Senhor nosso Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. A razão do Senhor ter feito a mulher, né, está exatamente para que para que Deus estivesse dando ao homem a graça de ter alguém que fosse companheiro ao lado dele. Então, eu entendo que assim, a família, na perspectiva de Deus, é um projeto que o Senhor criou. Ela vem para auxílio, para felicidade mútua, tanto do homem como da mulher, como também para os filhos, né? A família também, ela vem para a preservação da impureza sexual, não é? Que acontece tanto no nosso mundo aí. A perspectiva bíblica que eu tenho é que o relacionamento sexual deve acontecer dentro do casamento entre um homem e uma mulher. Então a família vem como um projeto de Deus para suprir essa necessidade do homem, né, do homem e da mulher, e também trazer essa questão da preservação contra impureza. E é claro, né, família também é a questão da propagação da própria raça humana. O Senhor, nosso Deus, constituiu a família exatamente para isso, né? Sem sombra de dúvida, cremos assim. Uma coisa que tem me chamado muita atenção nas famílias atuais, não sei se o senhor tem essa mesma percepção, é que as famílias dos nossos pais, eles lutavam por esta família com mais força, ânimo e vigor do que a sociedade atual. Eu digo isso em detrimento do número de divórcios que a gente vê hoje, inclusive no seio da igreja, infelizmente. Sim. Por que as pessoas estão desistindo tão facilmente de lutar pelas suas famílias, sendo que é um projeto de Deus? Olha, a gente vive uma época que costumamos chamar de pós-modernidade. A pós-modernidade, a sociedade pós-moderna, e esse não é um termo meu, é uma sociedade assim, muito líquida. Aquilo que é de estrutura sólida, firme, a sociedade pós-moderna ela não aceita com muita facilidade. Então, de alguma forma, ela quer assim destruir, descaracterizar tudo aquilo que Deus mesmo instituiu como normas, como leis, como princípios. Aquilo que possui regras, leis, a sociedade pós-moderna, de alguma forma, ela rejeita. Ela quer viver a sua própria liberdade, ela quer viver o seu próprio estilo de vida, de alguma forma sem ter que assumir algum compromisso, alguma responsabilidade. Há um termo que se chama assim, é uma sociedade líquida, né? A família é uma instituição que ela tem leis, ela tem regras, ela tem princípios, ela tem tudo isso instituído pelo próprio Deus. E as pessoas, às vezes, elas não querem mais viver, de alguma forma, dentro dessas regras, dentro desses princípios. E isso faz com que, não é, cresça bastante o número de pessoas, o número de divórcios no nosso país, até mesmo no meio evangélico. É claro que existem as próprias dificuldades dentro da própria família, né? Alguns problemas que as pessoas não evangélicas enfrentam, os evangélicos também enfrentam. Os lares evangélicos também enfrentam. Crises conjugais, violência doméstica, não é? Problemas financeiros, dificuldades em estabelecer papéis dentro da família. Essas coisas vão gerando conflitos dentro do lar e são causas de divórcio também. Então, assim, pelo fato de a gente dizer que Deus é aquele que projetou a família, que Deus quer a família bem, Deus quer que a família cresça, que ela seja feliz, esse é um princípio divino, essa é uma verdade divina. Em contrapartida, existe o outro lado, que é o nosso lado, o lado humano, em dar uma resposta a essa vontade de Deus. E como eu disse no início, uma das grandes questões nossas é exatamente esse afastamento que o ser humano tem de Deus. Embora conheça a verdade de Deus, decide não viver essa verdade. Então, por exemplo, nós cristãos sabemos, né,
muito bem qual é a vontade de Deus em relação ao casamento. Mas no momento de certos problemas, de certas dificuldades, tem pessoas que preferem, mesmo sabendo qual é a vontade de Deus, seguir os seus próprios caminhos, rejeitando aquilo que o próprio Senhor estabelece. E aí as consequências, né? A gente vem para a família e, infelizmente, uma dessas grandes consequências é o divórcio no meio evangélico. Né? E qual que é a visão bíblica, pastor, do divórcio? O que a Bíblia orienta acerca disso? Claro que nós temos hoje questões doutrinárias mesmo, que varia, né? Sim. De instituição para instituição, respeitamos todas, mas da Bíblia não tem como escapar. O que a Bíblia diz sobre o divórcio? Bem, pastor, a Bíblia fala bastante sobre família, com certeza. Família, casamento e, consequentemente, o tema divórcio também é abordado. Uhum. Um dos textos que a gente pode encontrar sobre família e que vai trabalhar a questão do divórcio é Mateus, capítulo de número 19. Ali o Senhor Jesus Cristo ele vai trabalhar essa questão do divórcio. Há várias interpretações naquele texto. Eu entendo que a Bíblia, qualquer texto bíblico, ele só tem um significado, ele só tem uma interpretação. E a interpretação é aquela que o autor tensionava quando estava escrevendo. Então, por exemplo, o que é que Mateus, que escreveu ali o Evangelho no capítulo 19, o que é que ele entendia sobre divórcio ao escrever esse texto? O que é que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo entendia sobre o divórcio ao declarar essas palavras ali em Mateus 19, né? A gente pode pegar o texto e dependendo da denominação, do grupo religioso, tirar várias interpretações. Só que eu entendo que, biblicamente, o texto tem uma interpretação, entende? Qualquer outra interpretação que a gente der, se for diferente daquela intencionada pelo autor, vai estar errada. Com isso, eu quero dizer o seguinte, um pouco daquilo que eu entendo do texto de Mateus capítulo 19. Então, se me permite explanar um pouquinho essa questão. Vamos ler, pastor, o texto? Podemos. É até interessante para quem está nos acompanhando Podemos, sim. Poder... na verdade, acho que é um conteúdo muito rico, né? Pode ficar à vontade. Pode fazer a leitura, então? Então é Mateus capítulo 19, eu vou ler a partir do versículo de número 3. Uhum. O texto diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então esse é um dos textos bem citados, né, quando se vai trabalhar a questão do divórcio. Olha o contexto. Alguns fariseus chegaram para Jesus para perguntar sobre o divórcio, mas o objetivo não era querer saber sobre. O texto diz que era para experimentar Jesus. Eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus em alguma contradição, em alguma palavra, para que depois eles pudessem acusá-lo de alguma coisa. A pergunta então foi: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Repudiar aqui é separar. Repudiar é separar. Uhum. Repudiar é
dar carta de divórcio. Eu estou falando carta de divórcio sim, usando até uma expressão bíblica do Antigo Testamento. Uhum. Porque é exatamente nessa ideia do Antigo Testamento que os fariseus aqui experimentaram Jesus. No livro de Deuteronômio, capítulo 24, tem um texto que fala sobre o homem dar carta de divórcio à sua mulher, caso ele encontrasse nessa mulher alguma coisa indecente. E aí essa palavra indecente, lá em Deuteronômio capítulo 24, você pode ver isso do versículo 1 até o versículo 4, tem isso lá. Essa palavra indecente é que traz uma conotação, uma ideia diferente de interpretação. Alguns fariseus na época diziam o seguinte: puxa, indecente aqui significa um relacionamento sexual fora do casamento. Ou seja, aconteceu um adultério. Já uma outra linha de interpretação naquela época, já dos fariseus, entendia que a questão de indecente seria qualquer coisa que o homem entendesse que a mulher fez que não fosse de aprovação dele. Então, não necessariamente um ato sexual fora do casamento, mas qualquer coisa. Um trabalho doméstico que uma mulher fizesse e que aquele homem não se agradasse, para ele aquilo ali era uma questão indecente, ele já entendia que poderia dar carta de divórcio. Então, voltando aqui para o Novo Testamento, quando os fariseus chegam para Jesus e perguntam isso, né? É lícito dar carta, repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles estavam exatamente com essa questão aí. E aí o Senhor Jesus Cristo vai explicar que não é exatamente por qualquer motivo. Mas antes dele trabalhar um dos motivos, ou o motivo pelo qual é permitido dar carta de divórcio, ou a questão do divórcio nos dias de hoje, é interessante destacar o quanto o Senhor e Salvador Jesus Cristo mostrou a base sólida do casamento. Porque ele diz assim: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Sabe, antes dele trabalhar a questão do divórcio, porque foi essa pergunta, ele fortalece a ideia do relacionamento conjugal. E algo interessante é que no versículo 3 ele diz assim: Deus falou, né? Deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é um texto de Gênesis. E esse texto de Gênesis, quem falou foi Moisés. Quando Moisés está escrevendo ali sobre Deus fazendo a mulher para o homem, aí Moisés então diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mas o que eu quero destacar aqui é como o Senhor e Salvador Jesus Cristo demonstra aqui que as escrituras do Antigo Testamento são realmente inspiradas por Deus. Ele reafirma, né? Ele afirma. Ou seja, ali é Moisés, lá em Gênesis é Moisés que está falando. Mas aqui em 19 de Mateus, Jesus está dizendo é Deus quem está falando. Porque o texto que Moisés escreveu não foi algo que surgiu simplesmente da cabeça dele. Tem inspiração divina. É a ação do Espírito Santo na vida de Moisés. Então, o que é que o mestre amado está fazendo aqui? Colocando as bases firmes do casamento. Ele está mostrando aqui que o casamento é projeto de Deus. É algo que o Senhor estabeleceu. E aí ele diz o seguinte: olha, os dois vão se tornar uma só carne. Lá em Gênesis, a ideia aí de deixar o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher, a expressão hebraica ali para unir é cimentar. É a ideia de a gente pegar o cimento, fazer aquela massa, transformar aquilo ali num concreto. Você deve saber exatamente como é que é isso. Sim. A ideia é que fica firme, como rocha, como pedra. Essa é a questão do casamento. Olha então o que é que o Senhor Jesus Cristo está mostrando. Casamento como projeto de Deus, casamento como algo que deve estar firme, bem fundamentado, bem estabelecido, e tanto é que ele declara no finalzinho do versículo 6, porquanto o que Deus ajuntou, não o separe o homem. De outra forma, é como se Jesus estivesse dizendo o que já foi dito lá em Malaquias: Deus odeia o divórcio. É assim? Certo. Deus não aprova o divórcio de maneira nenhuma. Não é a vontade original de Deus que o divórcio aconteça na vida de quem quer que seja, né? Mas aí os fariseus continuaram e eles perguntaram: por que então Moisés mandou dar carta de divórcio? E aí ele trabalhou a seguinte questão, a resposta:
Por causa da dureza do coração. Ou seja, Jesus está mostrando as situações em que o coração do homem é tão duro, o homem é da mulher, é tão duro que não consegue trabalhar a questão da misericórdia, do perdão necessário dentro da vida conjugal. E por causa disso, né, por causa da dureza do coração do homem e não por causa da vontade soberana de Deus, é que o divórcio então pode acontecer. Só que, aí é aquilo que eu entendo dentro do texto sagrado. Existe um motivo pelo qual ainda pode se permitir o divórcio. É aqui no versículo de número 9, relações sexuais ilícitas. Então, Jesus estava respondendo que não é por qualquer motivo. Não é? A ideia é exatamente por causa das relações sexuais ilícitas. E aí a gente entende isso aqui como a questão do adultério. Não é? Então, no caso de adultério, a carta de divórcio é não por causa de Deus, mas aqui há uma legalidade para essa. Sim, sim. Agora, qual é a prática pastoral? Né? Uhum. Qual é a prática pastoral? Eu, como pastor, e acredito que qualquer outro pastor que alimenta o temor de Deus no coração, o que é que a gente orienta as nossas ovelhas, as pessoas que chegam até nós em relação a essa questão de divórcio? É sempre o princípio divino de trabalhar o perdão. Porque isso é o fundamental de Deus. Sim. Essa é a vontade do Senhor. Não é? De trabalhar o perdão para que haja realmente a reconciliação do casal. E para que haja perdão é necessário, de fato, a confissão, é necessário o arrependimento daquele que errou, não é? Daquele que cometeu o adultério. É necessário isso, é necessário que seja trabalhado, tratado tudo isso, mas que haja disposição no coração de perdoar. E eu acredito, pastor, firmemente, que a graça de Cristo Jesus nas nossas vidas nos dá poder para isso. Sabe, nós temos o Espírito de Deus habitando em nossas vidas. A partir do momento em que nos submetermos à vontade de Deus, Deus nos dá essa graça, né, para que a gente consiga estabelecer esse perdão necessário. Mas é fato, tem situações em que o casamento se torna irremediável. A questão é essa aqui, é a dureza do coração humano. Nesse caso, permite-se o divórcio. Né? Permite-se o divórcio. Mas, como prática pastoral, a gente sempre trabalha a necessidade de perdão. Mas como é que fica, por exemplo, porque a questão do divórcio, ela é um ponto bastante delicado, eu acho importante a gente investir alguns minutos aqui, Okay. Porque é a realidade de muitas famílias, infelizmente, até no seio da igreja. E a pessoa, ela se divorciou. Essa pessoa vai ter desejo de contrair um segundo casamento, um segundo matrimônio. O fato de haver uma infidelidade conjugal dá legalidade para ela também contrair o segundo matrimônio? Vamos trabalhar assim. Por parte de quem? Por parte de quem cometeu o adultério? Vamos falar dos dois casos. O que a gente vê nas Sagradas Escrituras é que aquele que cometeu o adultério, né, biblicamente, ele não tem essa questão de um novo casamento. Entende? Uhum. Exatamente pelo fato de que foi ele quem decidiu romper, né, esse acordo matrimonial de uma forma errada. De uma forma errada. Então, não aquele que cometeu o adultério, não. Só a vítima. É. No caso, a vítima, então, nós temos respaldo bíblico para isso, para a vítima Sim, sim. contrair. Exatamente. Uhum. Exatamente. Exatamente pelo fato de que houve a infidelidade conjugal. Não é? Houve uma quebra de aliança. Houve uma quebra de aliança. E como é que fica a questão de líderes, pastor? Por exemplo, o ministro, o pastor, o sacerdote, ele também se enquadra nesse mesmo quesito ou não? Pastor, os princípios bíblicos, eles são válidos para todas as pessoas. Independente de ser líder, né? Ou líder evangélico, pastor, obreiro ou ovelha do rebanho. Os princípios bíblicos, eles estão ali para serem
vividos por todos, né? Então se encaixa perfeitamente na vida de todos. Só que assim, há uma questão aí que a gente precisa trabalhar. É a figura do líder, é a figura do pastor, é aquele que está ali na frente do rebanho. E quer queira ou quer não, ele é uma pessoa bem mais de visibilidade. Na verdade, ele está ali conduzindo o rebanho do Senhor. Bem, como lidar com isso, né? Como lidar com situações como essas? Por exemplo, pode ele, essa é a questão, né? Pode ele liderar, né? Essa é a ideia? Pode ele continuar na liderança de uma igreja? Eu pergunto isso por quê? Porque nas cartas pastorais nós vamos ver requisitos. Sim. E um dos requisitos é ser marido Sim. de uma só mulher. Isso significa o quê? Exatamente. Paulo vai trabalhar isso na carta de Timóteo. Exato. Né? Você tem uma recomendação dessa também lá em Tito. Exato. Exatamente. A ideia de ser marido de uma só mulher. Então, essa questão da carta pastoral dar essa direção, colocar esse requisito, não impede ele de estar liderando um rebanho ou não? Isso não se aplica? Bem, vamos lá. O que é que eu vejo nesse sentido? Geralmente, quando há o divórcio, a gente trabalha o seguinte: a parte culpada e a parte inocente. Eu entendo que quando há um rompimento de um relacionamento conjugal, não existe parte inocente. Sim. Não é? Casamento é via de mão dupla. Então há sempre esse vai e vem aí. É até difícil identificar quem é a vítima, né? Os dois estão aí. Só que é claro, existe aquele que praticou o ato sexual ilícito, fora do casamento. Então, nesse sentido, a gente considera a parte culpada. A parte inocente, a vítima, é aquela que sofreu a traição conjugal. Então, trabalhando sobre a questão de líderes, né? A partir do momento que esse líder é um pastor, um presbítero, ou seja, um líder dentro de uma igreja, se ele é a parte culpada, tá? Se ele é a parte culpada, o meu entendimento em relação a isso, exatamente pelo fato dele ser líder de uma igreja, é que ele não pastoreia mais a igreja. Sabe? É muito difícil isso. Pode haver, né, opiniões diferentes, e é claro que a gente vai respeitar as opiniões. A gente está aí para lidar com as divergências de opiniões, mas o meu entendimento é que a partir do momento em que a pessoa é a parte culpada no rompimento desse relacionamento, como pastor, ele não estaria mais apto para assumir o pastorado de uma igreja. Ele, dependendo da denominação, ele deveria ser destituído do cargo de pastoreio. Pode perfeitamente continuar como membro de uma igreja, servindo ali dentro da membresia da igreja, mas não necessariamente exercendo, né, funções pastorais. Né? Agora, se ele é a parte inocente, nesse caso, eu não vejo de maneira nenhuma impedimento bíblico para que ele assuma, né, a liderança de uma igreja. Todavia, eu acredito que seria prudente que ele procurasse não exercer essa liderança da igreja como um pastor presidente, um pastor titular, mas que fosse alguém que estivesse exercendo ali, dando um suporte, né, a um pastor da igreja local, cuidando ali, tendo as suas funções eclesiásticas dentro da igreja, porque ele de início ele ficaria ali muito exposto em relação a lida com a igreja, entende, pastor? Sim. Então essa é a minha visão. Essa é uma questão prática, claro. Você não vai chegar aqui e dizer assim, onde é que tem um texto bíblico que vai trabalhar exatamente isso, né? Então eu penso mais dessa forma, em relação a esses dois casos aí. Com certeza. Tá muito bom, edificante, a nossa conversa com o pastor Eduardo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, aproveite esse momento e compartilhe para o maior número possível de pessoas, que essa conversa vai edificar a sua vida e a vida daqueles que você compartilhar. Vamos lá? Faça isso agora. Pastor Eduardo, a gente está vendo a família ser atacada, isso é claro. Acredito que
até para quem não crê em Deus, está difícil não crer, porque está vendo os ataques contra a instituição divina chamada família. E eu me recordo, eu estava morando em São Paulo, e eu ouvi uma frase de uma secretária de uma escola onde meu filho estudava, que eu retruquei ela na hora, que eu fiquei extremamente incomodado. Ela disse assim, ela nem disse para mim, disse para um outro pai, na hora que o seu filho entrou do portão para dentro, ele não é mais seu, ele é nosso. E aí eu falei, alto lá, meu filho não te pertence. E nós estamos vendo um investimento massivo, eu digo até do maligno e do Estado, por vezes o Estado usado pelo poder maligno, de influenciar as famílias através das nossas crianças. E tem muitos pais que não têm percebido isso, têm perdido o controle, as rédeas da sua casa. Como é que os pais podem se portar à luz da palavra de Deus para não perder o controle da sua casa? Pastor, biblicamente? Biblicamente. Deuteronômio, capítulo de número 6. Sabe? A Bíblia tem respostas para a gente. A necessidade de nós, como pais, criarmos os nossos filhos nos princípios do Senhor, mas não apenas dentro do contexto igreja. Porque criar os nossos filhos ali dentro do contexto igreja, é claro, tem os seus desafios, mas o ambiente é muito favorável. Porque ali você tem louvores, você tem adoração, você tem o culto, você tem pregação, você tem uma sala infantil adaptada ali para as crianças, com as tias ali preparadas para dar uma lição muito boa. Isso é muito importante. Mas assim, as nossas crianças, elas são educadas, elas são criadas nos princípios de Deus, também fora do contexto igreja. E o que a gente vê muitas vezes com os pais é que terceirizam para as crianças, para a igreja, perdão, a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, de instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Então, por exemplo, essa experiência que você teve, né, do filho sendo levado para a escola e alguém dizendo assim, a partir de agora o seu filho é nosso, o senhor está muito certo mesmo. Não é. O senhor continua sendo pai. Né? Mesmo o filho entrando na escola, ele continua sendo seu filho. Mas eu queria pegar esse gancho e dizer o seguinte, o filho continua sendo filho, continua sendo meu, continua sendo seu e de qualquer um outro, também quando entra dentro da igreja. E às vezes nós, pais, terceirizamos para a igreja a responsabilidade de educar espiritualmente os nossos filhos. E aí o que é que nos falta, muitas vezes? É o cumprimento lá de Deuteronômio, capítulo de número 6, quando a Bíblia diz que a gente tem que inculcar nos nossos filhos os princípios divinos. Porque a sociedade está inculcando nos nossos filhos a ideologia que é vigente desse mundo. A visão que se passa desse mundo. Os nossos filhos aprendem. Constantemente o celular está aí para influenciar os nossos filhos nesse sentido. Infelizmente, a própria educação formal também está aí, né? Influenciando muito negativamente os nossos filhos. Então, como é que nós, como pais, vamos preparar os nossos filhos em relação aos princípios de Deus? É no nosso dia a dia. Eu costumo dizer que a Bíblia ela tem que ser algo que tem que fazer parte da mesa da cozinha da família. Não é apenas o contexto de igreja, mas é no nosso dia a dia. A palavra do Senhor lá em Deuteronômio vai dizer que os pais devem inculcar os princípios de Deus na mente dos seus filhos ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, não é? E esse andando pelo caminho eu entendo que é exatamente no contexto do dia a dia. A partir do momento em que surge alguma situação na escola, os pais, né, conseguem ou devem instruir os seus filhos nos caminhos do Senhor. Entende? Então, assim, eu entendo isso. Os desafios, eles são enormes em todas as áreas aí contra as nossas crianças, contra os nossos filhos. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade. Eu não posso terceirizar para a igreja a minha responsabilidade como pai de cuidar dos meus filhos, de instruí-los. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade para a escola. Também não posso terceirizar para a internet, para as redes sociais. Entende? O que é que às vezes os pais fazem? Colocam o celular nas mãos dos filhos para que os filhos fiquem ali entretidos, brincando, se divertindo um pouco, desparecendo a cabeça, enquanto os pais vão fazer outras coisas, vão cuidar da lida do dia a dia da casa ou em qualquer outra situação.
Então tem momentos em que a gente precisa parar e dizer assim, eu tenho que estar mais perto do meu filho. Ouvir as suas lutas, compreender as suas dores, entender aquilo que eles passam, que eles vivem no dia a dia. Então eu entendo que é isso, sabe? Biblicamente procura colocar os princípios de Deus na mente e do coração dos nossos filhos. Faz isso de uma forma muito natural. Não precisa ser necessariamente aquela questão de dizer assim, agora é hora da gente ler a Bíblia, expor um texto, analisar a teologia de um texto. Não, é uma conversa que a gente tem com os nossos filhos acerca das coisas do dia a dia. Qualquer coisa que os nossos filhos enfrentam na vida, a gente consegue colocar um princípio divino de orientação. Ensina a criança o caminho que deve andar. É. Pastor, só falou que os pais não devem terceirizar para a igreja nem para a escola, para ninguém, a responsabilidade. Mas a igreja não tem essa responsabilidade? Sim, ela tem. Ela tem. Ela entra como uma instituição que está ali para auxiliar. Entende? Mas ela não é a grande responsável. Essa é a questão. Veja, olha a escola, por exemplo. O que é que acontece quando os pais deixam com a escola, sendo a escola a grande responsável pela educação, não apenas no sentido de aprender, né, as matérias da escola, mas a questão ética, a questão moral, de convivência, de relacionamento. Isso quem tem que passar são os pais. A escola entra como uma instituição parceira. A igreja também. É claro que a igreja precisa cumprir o seu papel. Não é? Ela precisa ter ensino de qualidade para todas as faixas etárias dentro de uma igreja. Mas o que a gente não pode é colocar os nossos filhos ali dentro da escola bíblica, da sala de escola bíblica dominical, e acreditar que tudo que a criança precisa saber no dia a dia sobre Deus é a professora da EBD quem tem que ensinar. E aí termina a escola bíblica dominical, essa criança vai para casa, passa a semana inteira, só volta na igreja no próximo domingo, e o que é que ela vive durante a semana inteira? O que é que ela enfrenta nos seus relacionamentos de escola, de família e tantas outras coisas? Quem é o responsável nesse sentido? Os pais são responsáveis. Então, a igreja auxilia, mas o responsável é o pai e a mãe também. Os pais são os responsáveis. Na avaliação do senhor, como que a igreja deve se posicionar? Porque a gente está vendo que está surgindo novos formatos de família que fogem totalmente dos padrões bíblicos. Infelizmente, nossos filhos estão expostos a essa realidade. A escola está falando isso o tempo inteiro. Sim. Algumas coisas que me chocaram no estado de São Paulo, quando eu morei lá, é que em uma das escolas que meu filho estudou, não se podia ter mais Dia dos Pais em Dia das Mães. E aí eu fiquei intrigado com isso. E aí eles fizeram o Dia da Família. Uhum. E eu questionei a coordenadora da escola quanto a isso. E ela me falou assim, sem nenhum medo, sem nenhum temor. Nós temos diversas formas de família aqui na escola. E todas essas famílias devem ser respeitadas. Tá. Então tá ensinando meu filho uma outra forma de família. Sim, sim. Como que a igreja deve se posicionar quanto a isso? É interessante, porque assim, ao mesmo tempo em que ensina para o filho uma outra forma de família, também, sutilmente, desfaz a forma tradicional de família. Porque, veja, não, a partir de agora a gente não comemora mais Dia dos Pais. A gente não comemora mais o Dia dos Pais, a gente não comemora mais o Dia das Mães. A gente comemora o Dia da Família. Para dar, não é? Para dar validade à nova forma de família, mas sutilmente também você vai tirando a ideia de tradicional da existência do pai, da existência da mãe. Isso é uma forma muito sutil. Só que assim, quando a gente vai vivendo essa nova, sabendo sobre, conhecendo sobre a nova forma de família, de alguma forma isso ia nos assustando. Puxa, tem algo novo surgindo aí. Mas imagina os nossos filhos. Para eles não tem nada novo surgindo.
Eles cresceram nessa nova realidade. Sim. Não é verdade? Para eles é uma Não é novidade. É a realidade, é o que eles conhecem de família. Por isso eu volto à questão. Olha a importância dos pais, os pais cristãos, aqueles que têm os princípios de Deus na vida. Olha a importância deles estarem com seus filhos no dia a dia, colocando os princípios de Deus exatamente como eu falei lá sobre Deuteronômio capítulo 6. Porque se eles não passarem essa visão, a igreja não vai ter essa capacidade de passar com tanta propriedade como os pais deveriam passar, em função do tempo disponível para isso. Agora, a sua pergunta é, como é que a igreja deve se comportar diante disso? Dessa nova forma de família? Porque vai chegar para a igreja. Sim, sim. Já está. Exatamente, né? exatamente. A gente vive isso. Sim. E eu entendo que também esse é um caminho que vai aumentar. É uma situação que vai se tornar cada vez maior. Não é? Olha, a igreja precisa permanecer com seus princípios divinos. Esse é um primeiro ponto que eu entendo. Porque imagina o seguinte, eu entendo que os princípios de Deus, eles fazem parte do próprio caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não muda. Eu não estou falando de instituição religiosa, eu estou falando de princípios divinos. Os princípios de Deus, alguém já disse que eles são como sementes dentro da palavra do Senhor. Você encontra essas sementes e procura colocá-las em prática na vida. E a partir do momento em que você coloca essas sementes em prática, elas vão germinar e produzir frutos. Tá, o que é que isso tem a ver, pastor? Vamos pensar na família. Como foi que Deus instituiu a família? Gênesis capítulo 6 é o início de tudo. É o homem e a mulher. Você tem um princípio divino para a família. Novas formas de família têm surgido. Mas a igreja, ela não pode negociar princípios. Entende, meu irmão, pastor? Ela não vai poder não deve negociar princípios. Então a primeira questão é essa: estabelecer-se nos princípios divinos. Aquilo que Deus fala nas Sagradas Escrituras não deve mudar, independente de tempo, cultura, situação social, seja o que for. É princípio. Só que, ao mesmo tempo, nós não podemos fechar os olhos para a realidade das novas formas de família. E a igreja, ela precisa estar aberta para receber essas novas famílias. Não necessariamente dependendo da nova forma de família, não necessariamente como membro de uma igreja. Mas pessoas que podem e devem ser muito bem aceitas e acolhidas para que convivam no contexto cristão, ouvindo a palavra do Senhor e sendo edificadas pela exposição das Sagradas Escrituras. É a ideia da demonstração do amor, né? Da empatia, sem que necessariamente venha ferir os princípios de Deus das Sagradas Escrituras. Uma outra questão é que, como líderes, a gente precisa preparar as nossas igrejas para isso. Não é? Doutrinar, ensinar sobre os princípios do Senhor e, aos poucos, ir mostrando realmente para a igreja que nós estamos vivendo uma realidade de que esse novo formato de família, isso é algo irreversível no contexto da sociedade e que nós temos que aprender a lidar com essa situação, né? Sem expressar rejeição para com as pessoas, mas também, repito, sem rejeitar os princípios divinos, mantendo os princípios e acolhendo o ser humano. Não é? Eu entendo dessa forma, pastor. Tem alguns grupos que eles até apontam o cristianismo dizendo que o cristianismo é machista, né? Eu estou ouvindo o senhor falar e eu tenho um ponto dentro desse ataque que está sendo feito à família. Eu vejo que a figura do homem, ela é muito atacada. Eu me recordo quando eu tive meu primeiro filho, eu até conversava muito com a minha esposa sobre isso. Em alguns lugares eu ia vacinar o meu filho, já aconteceu isso comigo. Eles queriam saber quem é a mãe. Cadê a mãe? Por que não foi a mãe que trouxe? Aí eu ficava assim, mas peraí, o pai não serve? O pai não é
um legítimo representante dessa criança, e eu percebo que há um ataque muito forte à masculinidade. Eu não sei se isso faz parte, não sei nem se o senhor tem uma explicação quanto a isso, o senhor pode explanar um pouco para a gente, se há uma estratégia por trás disso, de desconstruir a figura do homem, porque as crianças hoje, sem a figura paterna, há uma chance muito grande de ter famílias frágeis, Sim. as próximas famílias, né? Sim. Sim, porque aí a gente volta para a questão dos princípios divinos. E a gente trabalha agora a questão dos papéis instituídos por Deus dentro da família. O homem, ele é o líder da família. A figura masculina é realmente o líder da família. E isso não tem nada a ver na questão de domínio do homem sobre a mulher e sobre os filhos. Essa questão de domínio do homem aí realmente trabalha realmente a questão de machismo. E a Bíblia não tem isso. Muito pelo contrário. A Bíblia coloca o homem como líder da família e apresenta Cristo como modelo que o homem deve seguir para poder cuidar da sua família, para poder liderar a sua família. A ideia bíblica de Efésios capítulo 5 é: assim como Cristo cuida da igreja, o homem deve cuidar da sua família. Como Cristo cuida da igreja? Alimenta, cuida, protege, dá segurança. Ama, né? É assim que o homem deve cuidar da sua família, tanto da esposa como dos filhos. Ele é provedor, ele é protetor, é aquele que ama, é aquele que cuida do seu lar. Essa é a figura masculina de Deus para a família. A partir do momento em que você tira essa figura, a família sofre. Porque esse referencial de liderança, né, instituído pelo próprio Deus, falta dentro da família. Ok? Então é muito importante que nós, como igreja, né, como povo de Deus, a gente mantenha esses princípios de estabelecer esse princípio bíblico, né? E é de fato, pastor, a partir do momento em que a sociedade vai trabalhando como igual essa questão de liderança dentro da família, vai tirando do homem esse papel, né? E a família vai sofrer grandemente com isso. Né? Assim, agora, me perdoe. Claro. Isso não significa que a mulher ela é apenas uma coadjuvante dentro do contexto familiar. De maneira nenhuma, ela está ali para liderar Sim. juntamente com o homem, né? Exercendo a autoridade juntamente com o homem em relação aos seus filhos. Por isso que a Bíblia trabalha bastante a importância de cada um saiba realmente quais são os papéis dentro do contexto familiar. Pastor, a igreja hoje, ela, não sei se ela está, né, à luz das Sagradas Escrituras, exercendo com maestria o seu papel, e aí até é muito bom nós falarmos sobre isso, até para a gente nos realinhar, né? As novas famílias que estão sendo construídas e geradas, a igreja, ela tem o papel de preparar esses jovens que estão se preparando para um matrimônio. Eu percebo que muitos dos jovens que se casam não fazem a mínima ideia do que vão enfrentar e não têm uma mínima noção do que de fato é uma família. Talvez essa seja a razão de muitos casamentos se acabarem. A igreja está falhando aí ou não? Bem, eu posso dizer a você assim, o que seria o ideal de uma igreja. Uhum. Alguém já disse que casamento não vem com manual, né? Assim como filhos também não vem com manual. Não tem como. Filho surge e a gente vai aprender a cuidar, aprender a criar. Mas isso não significa que a gente vai criar assim da nossa cabeça, imaginando o que deve ser, como deve ser. E também não significa que a gente deve criar os nossos filhos ou conduzir a vida conjugal ouvindo quem quer que seja também. Quem é o nosso referencial? Quem é o nosso padrão? Quem é o nosso modelo? Quem tem as instruções necessárias para a família? É Cristo. É a palavra. O que é que nós, como igreja, deveríamos fazer? Né?
a gente deveria, de alguma forma, preparar realmente os nossos jovens, dando instruções para eles acerca de uma vida conjugal. Isso não vai livrá-los das dificuldades que um casamento traz. Isso não vai fazer com que o rapaz conheça plenamente a moça ou vice-versa, mas vai ajudar bastante, sabe? Então, um curso de noivos, preparar esse pessoal com ensinamentos divinos acerca das mais diversas áreas da vida conjugal. Comunicação. Puxa vida, pastor, a falta de comunicação tem destruído casamentos. Vida financeira, né? Vida financeira. Eu ministro curso, né, de relacionamento conjugal, preparação, né, para casamento. Eu faço isso juntamente com a minha esposa. E para você ter uma ideia, uma das dinâmicas que a gente coloca para os jovens que vão casar, né? A gente diz assim, olha, nessa parte de vida financeira eu quero que vocês dois vão ao supermercado e façam uma lista de tudo aquilo que vocês acham que vão precisar no primeiro mês de casamento. Isso para que a turma comece a perceber o que é um pouco essa questão de vida financeira dentro do casamento. Então a gente vai trabalhando essas coisas, comunicação, vida financeira, relacionamento sexual, relacionamento com os sogros, criação de filhos e por aí vai. Todas essas questões fazem parte da vida a dois. Então, acredito que nós, como igreja, deveríamos ajudar a nossa juventude nisso. Então, assim, a sua pergunta é, a igreja está falhando? Eu prefiro dizer que a igreja deveria fazer mais isso. Porque eu acredito que tem muito pastor aí que está fazendo, entende? Uhum. Que está cuidando bem aí das suas ovelhas, procurando realmente ensiná-las nos caminhos do Senhor, orientando cada uma delas aí. Mas sempre há espaço e inclusive necessidade para a gente fazer mais. Então eu vejo dessa forma, né? Pastor, um conselho para os casados. Olha, temor a Deus é a felicidade do lar. Temer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Isso é fundamental para que a vida conjugal ela permaneça assim, bem alinhada, sabe? Lá em Mateus capítulo de número 6, o Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando ali sobre o Sermão do Monte. Começa lá no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, na verdade, de Mateus. E ali ele finaliza o Sermão do Monte falando sobre os dois fundamentos. Aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a areia. Se a gente olhar no texto, as duas casas enfrentaram os mesmos tipos de problemas, mas o resultado foi diferente de uma para outra. A casa edificada sobre a rocha permaneceu, a casa edificada sobre a areia caiu. O fundamento ali é a palavra de Deus e a obediência à palavra do Senhor. Um conselho para os casados, a gente precisa colocar mais Deus dentro do nosso casamento. Viver mais a realidade do Senhor. Repito, pastor, não é apenas saber sobre Deus, saber sobre Bíblia, saber sobre as coisas de Deus. É conhecer aquilo que Deus quer e procurar colocar em prática. Porque eu poderia dar conselhos aqui em relação a tantas áreas, mas eu não sei qual é a área que o meu irmão ou a minha irmã, que especificamente está me ouvindo agora, está vivendo, a dificuldade que está vivendo dentro do casamento. Mas eu sei que Deus é a solução. Eu sei que Deus é a resposta. Eu sei biblicamente que a partir do momento que nós colocarmos Deus no centro da família, a Bíblia diz, feliz serás e tudo te irás bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um conselho para os casados é isso. Agora, ao marido, olhe para sua esposa como a pessoa que Deus te deu. E viva essa vida conjugal com alegria no coração. Sabe, louve a Deus pela sua esposa. Ame-a como Cristo amou a igreja, procure cuidar dela, viva com ela, né, com alegria e com fidelidade para a presença do Senhor. E a esposa, é o que a Bíblia diz, caminhe juntamente com o seu marido na criação da sua família, né?
Fazendo isso, eu acredito que os problemas da vida conjugal, Deus vai ajudar, Deus vai pôr a mão abençoadora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E para os solteiros, qual que é o conselho para os solteiros? Olha, a vida de solteiro, assim, aquele que é solteiro e que serve ao Senhor, eu não sei se eu vou colocar a palavra vantagem, mas colocando um pouco a expressão de Paulo lá aos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 7, ele diz que aquele que é solteiro tem um tempo bom para servir ao Senhor, né? Porque aquele que é casado, ele tem que se preocupar com as coisas em relação ao casamento. A esposa, a mulher casada, vai se preocupar em agradar o marido e vice-versa. Quando a gente casa, as prioridades mudam. O tempo disponível também vai mudar. A gente vai ter que trabalhar outros tempos aí. Então, aquele que é solteiro e que serve ao Senhor, aproveite esse tempo para se dedicar cada vez mais ao Senhor. Só que eu não estou dizendo com isso que deva viver solteiro. A Bíblia diz lá em Coríntios que se a pessoa consegue viver solteiro, não quer casar, não está pecando. Só que é preciso que consiga viver assim, sem que esteja praticando relacionamento sexual. Nesse caso, caso não consiga, a palavra do Senhor orienta, procure casar. Então o conselho que eu dou para os solteiros, sabendo aí realmente essa questão hormonal toda da nossa juventude, é procura casar, meu irmão. Né? Coloca na presença do Senhor, pede ao Senhor uma esposa, uma mulher ideal, as meninas peçam ao Senhor um rapaz ideal e se propunham ao casamento. Casem conforme as Sagradas Escrituras diz, case no Senhor, né? Coloca a vida na presença do Senhor, contrai o matrimônio e viva feliz na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor, uma alegria poder bater esse papo com o senhor aqui. Muito obrigado mesmo. Pastor, alegria minha. Prazer meu mesmo. Viu? E que nós nos encontremos mais vezes aqui para falar de mais temas e edificar mais pessoas, que eu tenho certeza que muita gente foi edificada. Amém. Estou inteira à disposição. Amém. E quem quiser encontrar o senhor nas redes sociais, congregar com o senhor, ir num culto que o senhor está, como é que faz para encontrar o senhor? Então, eu pastoreio a Igreja Evangélica Congregacional, né? Ela fica no bairro Chácara do Paiva. Chácara do Paiva. Endereço claro, aqui? Com certeza. É Rua Nestor Andrade, número 290, bairro Chácara do Paiva. Nós temos uma congregação também que fica lá no bairro Verde Vale. Então fica ali pertinho do hospitalzinho ali do Verde Vale, né? A gente tem esses dois trabalhos. Os dias e horários de culto? Na terça-feira, 19h30, lá no Chácara do Paiva, eu vou dar os horários do Chácara do Paiva de início. 19h30, terça-feira, a gente tem culto de oração. Quinta-feira, também 19h30, a gente tem culto de doutrina, exposição das Sagradas Escrituras. Costumamos pegar um livro e ir trabalhando nele, né? Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, e à noite o Santo Culto às 18 horas. Já lá na nossa congregação no Verde Vale, a gente tem um culto de doutrina e oração, que acontece nas quintas-feiras às 19h30, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã e o Santo Culto às 19 horas. Né? E em termos de redes sociais, estou aí, né? No Instagram, estou aí no YouTube também. Querendo me procurar por lá, é só digitar meu nome mesmo, Pastor Eduardo George, há de encontrar. Muito bom. Deus te abençoe, pastor. Amém. Deus prospere também a sua vida muito. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até este momento. Foi muito bom o nosso papo. Eu espero que a sua vida aí do outro lado tenha sido alcançada, permitindo o Senhor. Na próxima semana a gente volta. Tudo isso a gente faz, se for da vontade dele e para que o nome dele seja glorificado. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade.